poder ver os irmãos. Os irmãos deixaram seus lares, suas casas, vieram e aqui estão. Isso é um bom sinal, porque isso indica que todos nós temos uma profunda necessidade de Deus, não é? Isso demonstra que nós estamos buscando a cada dia compreender melhor a vontade de Deus, os seus propósitos. Por isso estamos aqui reunidos. E mais do que o nosso desejo e a nossa necessidade, é o propósito de Deus em nossas vidas. É o Senhor que nos traz a este lugar, porque Ele tem um objetivo a cumprir, Ele tem um ministério a realizar. E por isso o Senhor nos congrega aqui neste lugar todos os domingos, para juntos adorarmos o Senhor e sermos ministrados pela Sua palavra. Dentro da nossa série, estamos já há algumas semanas falando sobre consciência crística. Essa série vai ainda um bom tempo, não sabemos exatamente quantas mensagens serão, mas queremos aproveitar esse início de ano para lançar fundamentos sólidos da nossa fé. E hoje trouxemos aqui um título da mensagem, talvez para alguns um tanto controverso, porque nós temos uma antítese, Lúcifer versus Logos. Tenho certeza que todos já ouviram essa primeira expressão, Lúcifer. Talvez Logos, nem todos talvez tenham ouvido, mas Logos também é uma palavra bíblica, uma palavra grega, que está aqui no Evangelho de João, capítulo 1. Como João declara, no princípio era o verbo, ou que seja o Logos, ou que seja a palavra, e o verbo estava com Deus, e o Logos era Deus. Nessa noite nós queremos traçar aqui contemplar esses dois conceitos, Logos e Lúcifer, sendo eles dois conceitos orgânicos. Não são meros conceitos teológicos, Eu sei que durante muito tempo, e esse é um ponto que nós temos chamado a atenção dos irmãos já há muito tempo, o fato de que durante todo o nosso ensinamento cristão, por onde nós passamos e de onde nós viemos, nós fomos orientados a entender as verdades apenas do ponto de vista teológico. Então, do ponto de vista teológico, que é o ponto de vista do mero ensinamento, do mero conceito, um conceito filosófico, nós aprendemos que Lúcifer trata-se única e exclusivamente de um querubim caído. Eu sei que alguns poderão dizer, pastor, mas essa palavra Lúcifer não se encontra na minha Bíblia. E de fato não poderia haver, porque a sua Bíblia é uma versão ou uma tradução em língua portuguesa, e a palavra Lúcifer é uma palavra latina, e portanto você vai encontrá-la tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, se você ler a Bíblia versão Vulgata, Mas nós aprendemos, portanto, que Lúcifer trata-se única e exclusivamente do querubim, o querubim caído, o querubim que se rebelou contra Deus, se tornou o diabo, se tornou Satã. E também aprendemos que Logos é única e exclusivamente uma palavra que se refere ao Cristo de Deus, que se fez carne e habitou entre os homens. Embora esses conceitos, do ponto de vista teológico, eles estejam corretos, porém eles estão incompletos na sua aplicação. Isso porque nós vamos verificar hoje, nessa ministração, que tanto o termo Logos quanto o termo Lúcifer são aplicados organicamente ou essencialmente a todas as existências inteligentes, sobretudo a nós homens, nós que somos alvo do supremo propósito de Deus, nós que, tendo nascido da carne de Adão, adquirimos uma consciência caída e estamos num processo de adquirir uma nova consciência, ou usando um termo mais estritamente bíblico, poderíamos dizer, estamos no processo de obter um novo coração, um novo espírito, que é o que a Escritura chama de novo nascimento. Então, de antemão, eu preciso que os irmãos, antes de nós entrarmos aqui em alguns textos que nós vamos abordar, que vocês pensem comigo o conceito de Lúcifer e o conceito de Logos enquanto conceitos orgânicos, enquanto conceitos que estão diretamente ligados a duas grandes consciências em todo o universo. Logos, uma vez que se refere ao Cristo de Deus, e está ligado diretamente, sobretudo, à sua encarnação. O Logos se faz carne para ser homem, e como homem, então o Logos, ele representa, ele instaura uma consciência na criação, que
que está completamente de acordo com a vontade de Deus. Quando alguém se converte a Cristo, logo ele passa a ouvir e a falar muito sobre a vontade de Deus, que nós devemos conhecer a vontade de Deus, que devemos nós fazer a vontade de Deus. Entretanto, muitas vezes se fala dessa vontade de Deus enquanto um conjunto de normas, ou um conjunto de regras, de estatutos, que não raras vezes se aplicam meramente a um viver exterior, a uma prática exterior, e não a um coração. Enquanto que Logos, segundo a Escritura, reflete o coração de Deus. Logos é o Filho de Deus que, ao se fazer homem, ele agora vive completamente para Deus, porque ele ama o Pai, e porque ele ama o Pai, ele está disposto a viver humanamente até o fim, o último suspiro da sua vida terrena, em conformidade com a vontade eterna do Pai. Cristo, portanto, é não somente o nosso Redentor, mas ele é o protótipo de uma nova consciência que foi instaurada a partir do seu viver humano, ou que seja, da sua encarnação e do seu viver humano. E o contrário disso, Lúcifer, também reflete uma outra realidade, de uma outra consciência. Lúcifer, na verdade, se referindo ao querubim, nós temos lá no início da história, vocês já conhecem muito bem a história da queda de Lúcifer. Quem quiser aprofundar um pouco mais, venham às quartas-feiras, que nós vamos tratar aqui de maneira larga, né, acerca da queda de Lúcifer, mediante a leitura do livro A Dracma Perdida. Mas Lúcifer, enquanto que significa aquele que porta a luz, Lúcifer que significa literalmente aquele que porta a luz. Os irmãos vão entender por que nós vamos usar essa expressão Lúcifer, para colocá-la em oposição a Logos. Então logo lermos aqui o capítulo 1 de João. Mas Lúcifer, ele retrata uma consciência que, tendo ela caída, se tornou então uma consciência ante Deus. Se Logos representa o próprio Cristo, que ao se fazer carne vive como homem, segundo a vontade de Deus, completamente amando a Deus e desejando fazer a sua vontade, Lúcifer, enquanto aquele que caiu, ele representa o ego, representa uma consciência e um coração que, tendo se afastado de Deus, sendo ele um mero portador da luz, ele não quis ceder à luz, ele não quis que a luz, que é o próprio Cristo, governasse a sua vida, dirigisse a sua vida, e portanto ele se tornou alguém que se separa de Cristo, se separa de Deus, para tentar projetar uma vida de si mesmo e para si mesmo. Para tanto, eu quero convidar vocês a abrirem comigo a Escritura, no Evangelho de João, no capítulo 1. Este capítulo é um capítulo muito importante de toda a Bíblia, é um capítulo que traz profundas verdades. O Evangelho de João é um evangelho orgânico. De todos os 4 evangelhos que nós temos no Novo Testamento, João é o único que é orgânico em toda a sua literatura, do capítulo 1 até o último capítulo. E no capítulo 1 aqui, então, nós temos algumas verdades fundamentais que eu preciso que os irmãos compreendam. Vamos ler comigo, portanto, e fazer uma breve explanação do sentido. Diz assim o texto: no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Versículo 14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Esse termo Logos é um termo que não se originou no Evangelho de João. Quando João aqui usa essa expressão, é importante nós lembrarmos que João, quando escreveu o seu Evangelho, ele estava morando em Éfeso, na Ásia Menor, e Éfeso era a cidade do antigo filósofo chamado Heráclito, do século V a.C., Heráclito de Éfeso. E portanto, muito antes de João, Heráclito, um filósofo, já havia trazido o conceito de Logos. Lógico,
ele trouxe esse conceito no âmbito da filosofia, não no âmbito da religião, nem no âmbito cristão, nem no âmbito da escritura. Mas ele dizia que o Logos tratava-se da força vital, criadora de todas as coisas e sustentadora de todas as coisas. Esse era o conceito que ele trazia acerca do Logos. É certo que ele não denominou diretamente que o Logos é Deus. Ora, mas o que seria essa força que a tudo dá origem, que a tudo cria, que a tudo sustenta, que a tudo embeleza? Mais ou menos aquilo que Paulo diz em Atos 17, que nele todas as criaturas existem, nele todas as criaturas se movem, neles todas elas existem, se movem, vivem e existem nele. Então, quando João ele escreve o seu evangelho e ele quer aqui apresentar aos homens quem é Jesus de Nazaré, ele vai dizer: olha, no princípio era o Logos, ou era o Verbo. Quando ele diz isso, logo todos os seus leitores imediatos, eles sabem que ali é uma referência ao que foi dito lá no princípio, lá no começo, lá no 5º século, quando dizia dessa força criadora e sustentadora de tudo. Então logo as pessoas estariam lendo, no princípio era o Logos estava com Deus e o Logos era Deus. Até aí nenhuma novidade, até então todos estavam em pleno acordo. Ele vai dizendo: olha, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Até aí também era lá que eu tinha dito tudo isso. A questão é que João ele dá uma guinada, quando no versículo 14 ele diz: e o Verbo, que todos vocês são conhecedores, se fez carne e habitou entre nós. Então logo ele aponta que esse Cristo que se fez homem, que viveu como homem, ou Jesus de Nazaré, é a encarnação deste Logos eterno. Ou seja, é a encarnação do Deus Criador, do Deus que sustenta todas as coisas. Então quando ele traz essa verdade, essa revelação, as pessoas passam a fazer a relação dessa verdade filosófica agora com a verdade das Escrituras acerca de quem é Jesus de Nazaré. Mas mais do que isso, João ele trata de algo que não raras vezes passa desapercebido. Ele diz assim: olha, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Esta é uma verdade fundamental que precisa ser compreendida, digerida e assimilada por todos nós. Veja você que todos nós que aqui estamos, que existimos, nós temos vida, sim ou não? Você tem vida, lógico, você está vivo, você um dia foi gerado, você nasceu, e como um ser vivo, você é dotado de vida. Mas essa vida que nos vivifica, ela não é uma vida própria. Ou seja, eu não sou a própria vida, e nem sou o detentor dessa vida, e nem sou a origem desta vida. Essa vida me foi dada. É interessante que em toda a Escritura você vai encontrar tão somente que a vida é. Em nenhum lugar se diz que Deus criou a vida, até porque não teria como ele criar a vida, porque para ele criar a vida ele deveria existir antes da vida. E como é que ele poderia existir ou viver sem a vida? Por isso que a Escritura vai declarar alto e bom som que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida, que ele é a ressurreição e é a vida. E em 1 João capítulo 5 vai dizer que Deus, que Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então João diz que para todas as criaturas que são dotadas de vida, ele diz: olha, essa vida que hoje te vivifica é a vida que dele procede. Então todos os homens, esta é uma verdade fundamental, quando vêm ao mundo, indistintamente do tempo, do espaço, do lugar, da etnia, da raça, dos costumes, na religião, não importa. Quando o homem vem ao mundo, ele traz consigo o próprio Logos dentro de si. O Logos é a parte espiritual, divina, que habita todos os homens. Em Gênesis você vai ler claramente que Deus, ao criar o homem, o criou diferentemente de todas as demais criaturas. É dito que enquanto Deus criou todas as coisas, cada uma segundo a sua própria espécie, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus.
Então é preciso quebrar um paradigma e quebrar um dogma que a religião colocou na mente humana dos homens, sobretudo a religião do cristianismo, digamos assim, dizendo que somente alguns trazem em si este logos, somente alguns têm esse Cristo interior dentro de si. Eles dizem: olha, se você se converter à minha igreja, se você aceitar Jesus na minha igreja e seguir a Deus nos moldes da minha igreja, de acordo com o estatuto da igreja, com o regimento interno da igreja, então você terá Cristo habitando dentro de você. Então veja que isso é um espírito faccioso. Certamente essa verdade não está de acordo com todas as escrituras. Alguém vai questionar: pastor, mas não é dito que nós precisamos nascer de novo para nos tornar filhos de Deus? Essas verdades todas estão na Bíblia, mas nós vamos compreendê-las paulatinamente, não nessa mensagem. Vamos trazer uma mensagem específica só sobre filhos de Deus ou sobre a filiação, né? Os irmãos, tenham paciência. Mas o fato é que quando você ler, olhe agora para João capítulo 1 e veja a ordem como João coloca cada uma dessas verdades. Observa que João, ele não faz uma leitura recortada, mas ele começa desde o que ele chama de princípio. No princípio. Então pense comigo: no princípio era o Logos, era o Verbo, era a palavra. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. No caso, o Logos, ele estabelece o princípio de todas as coisas criadas. Veja que João, ele está determinando o início do seu pensamento, não depois que Cristo se encarnou, ou que Cristo morreu, ou que o cristianismo surgiu. Ele está dizendo: vamos olhar para a origem da verdade. Vamos olhar que no princípio, quando todas as coisas haviam de ser criadas, lá estava Deus, lá estava a palavra, lá estava a razão universal que haveria de gerar todas as coisas. Versículo 2: ele estava no princípio com Deus. 3: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Então vamos enumerar, acompanhe comigo o pensamento. Lá estava no princípio quem? O Logos, a palavra, o Verbo, incriado. E agora é dito que todas as coisas que existem foram criadas por intermédio dele. Ele é a causa e ele é a origem de todas as coisas que existem. E ele continua dizendo na segunda parte do versículo 3: e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, tudo o que foi feito tem como princípio vital, princípio orgânico, o próprio Logos. O Logos é que traz à existência todas as coisas. Entenda que tudo que existe, que tudo que há, só pode haver, não porque apareceu, como tem a ideia do creatio ex nihilo, né? A criação do nada, uma ideia que Santo Agostinho trouxe no 4º século da era cristã, dizendo: não, quando Deus criou o mundo, ele criou todas as coisas do nada absoluto. Ele disse: haja, e as coisas que não eram começaram a saltar diante dele, a surgir, né? Eu pergunto algo para os irmãos: do nada pode surgir algo? Do nada pode surgir algo? Olha o que João está dizendo: sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, tudo o que foi feito tem como princípio vital, gerador, orgânico, de inteligência, de razão, o próprio Logos. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, ele como agente. E sem ele, ele enquanto a essência. Sem ele, nada do que foi feito se fez. E aí o próximo passo ele diz: e a vida? Tem vida em você? Tem vida em você? Você está respirando? Seu corpo está vivendo? Está acontecendo? Você é um acontecimento. Então a vida estava nele. E essa vida era o quê? Era a luz dos homens. Ou seja,
Quando Deus cria o homem, observa que Deus, Zacarias capítulo 12 diz que Deus criou os céus, estendeu os céus, criou a terra, e Ele criou o espírito do homem dentro dele. Então é uma verdade que o homem é dotado de espírito humano. Isso é o que nos faz diferentes de todos os outros seres criados, ou dos animais, ou dos vegetais, ou dos minerais. Você tem um espírito humano. Paulo diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela é capaz de penetrar o ser do homem, a ponto de separar alma e espírito, juntas e medulas. Então o homem tem um espírito humano. Também a Escritura diz em Tessalonicenses que Deus é aquele que santifica o espírito, a alma e o corpo. Então esse espírito que há dentro de você, que a Escritura vai chamar de espírito do homem, esse espírito é o pneuma divino. Quando Deus criou o homem, Ele criou do pó da terra, não é? Imaginemos aqui a linguagem metafórica que Moisés utiliza, só para a gente poder compreender, não é? Ter a ideia. Imagine só, está lá o homem do barro, mas ele não tinha vida. Então ele tem uma parte material, uma parte física, uma parte que é barro, mas logo é dito que Deus soprou-lhes nas narinas o fôlego de vida. A palavra fôlego significa, se lê literalmente, o espírito de vida. Esse sopro não é um mero alento, não é um mero ar que Deus possa soprar. Por exemplo, se eu aqui soprar, ó, há um sopro, não há? Mas esse sopro que saiu, sou eu? Sou eu? Não. Ele pode ter procedido de mim, mas em si mesmo ele não é eu. Tanto é que ele já foi e eu continuo aqui. E eu pergunto, quando Deus sopra nas narinas do homem, Deus sopra algo que ele possui? Deus porventura possui alguma coisa? Ou Deus é um todo absoluto e tudo o que Ele é em natureza? Deus não possui amor, porque Ele é o próprio amor. Deus não possui um espírito à parte dele, porque o Espírito de Deus é a essência do próprio ser divino. Quando Deus sopra, portanto, Ele sopra o seu espírito, Ele sopra a vida, Ele sopra o Logos. E esse Logos, diz João, é a luz dos homens. Ou seja, o homem, tão logo alcançasse a sua inteligência, se tornasse um ser inteligente em atualidade, ele deveria andar à luz desta luz, à luz deste Logos. Provérbios capítulo 20, versículo 27, é dito que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o nosso ser. Então o fato é que o homem tem uma parte espiritual, o homem tem uma parte divina dentro dele. Essa parte divina é Cristo dentro do homem. Pastor, então todos os homens, eles são dotados de Cristo dentro de si? Por que então é dito que nós devemos receber a Cristo, que nós devemos se tornar, por meio do novo nascimento, filhos de Deus? Ora, se nós lermos atentamente e com bastante paciência as Escrituras, vamos perceber que todo o problema do homem, preste atenção, é que o homem, quando foi criado, ele precisava, ao chegar ao estágio de inteligência, simplesmente andar em consonância com essa luz. Mas algo aconteceu. Veja o versículo 5 da sua Bíblia. Você precisa ver que essas verdades, elas estão quase que enumeradas. Só falta ele dizer primeiro, segundo, terceiro. É como que dissesse, nós temos o verbo no princípio, versículo 3, o verbo criou todas as coisas. Terceiro, o verbo é a essência em todas as coisas criadas. Quarto, o verbo é essa vida que está agora dentro de todos os homens, e essa vida é a luz de todos os homens. Versículo 5, a luz resplandece onde? Nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Alguém aqui tem uma Bíblia em versão corrigida? Poderia fazer uma leitura em alta voz para a gente?
Olha, não, vamos ler de novo, por gentileza. Mais alto. A luz resplandece nas trevas. Então essas trevas são as trevas da ignorância humana. O homem criado no estágio de pura ignorância. Mas chega um momento que agora ele se torna um ser inteligente, capaz de discernir o bem e discernir o mal, ali representado em Gênesis pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas quando a luz, então, que é esse Cristo interior, resplandece no coração do homem, o que é dito acerca das trevas em relação à luz? As trevas não... Calma. Nós estamos tratando aqui com duas versões. Nós vamos ter que aprender a lidar com versões, amados, né? Eu pergunto para vocês, quando o homem foi criado, e o homem então chegou no momento ali da queda, eu pergunto, as trevas prevaleceram? Na queda? Na queda. O homem caiu ou a luz venceu as trevas? A queda, então não podemos entender que diz, e as trevas não prevaleceram. Elas prevaleceram. Pastor, e o que fazer agora? Mas está na minha Bíblia que não prevaleceram. Sim, mas você tem que ter uma outra versão. A outra versão diz, e as trevas não a compreenderam. Não é isso? Ou seja, no momento em que o homem deveria ser iluminado por essa luz, para ser guiado por essa luz e dirigido por essa luz, as trevas resistiram, não compreenderam e fez forte resistência à luz. A luz é o próprio Cristo, e o homem deveria ser um mero portador dessa luz. O que é um portador da luz? Usando uma só palavra, Lúcifer, aquele que porta a luz. Agora, aquele que deveria estar subordinado e sujeito a essa luz, a essa iluminação, ser guiado por ela, ele fala, não, eu serei a luz. Ele não quer ser guiado, ele não quer ser dirigido. É quando ocorre a queda do homem. E a queda do homem nada mais é do que um estado de profunda ilusão acerca de si mesmo. É o homem que não reconhece o senhorio de Deus, não reconhece a fonte que é Deus, que não quer viver por meio de Deus. E agora então, ele que era criado como um mero portador da luz, se torna de maneira real adversário de Deus, se torna diabo, se torna Satanás. Pastor, mas que coisa mais absurda é essa? Ora, vamos lembrar de dois textos rapidamente, para você digerir bem esta verdade. Certa ocasião, estava Jesus com seus discípulos lá para as bandas de Cesareia de Filipe. Estando lá, Jesus pergunta aos discípulos assim, ora, quem as pessoas dizem ser o Filho do Homem? Aí eles responderam, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és um dos profetas. E Jesus diz, mas e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro, naquele momento, discípulo de Cristo, simplesmente tomado por uma revelação, diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tão logo ele diz isso, Jesus fala, olha, é necessário que o Filho do Homem vá para Jerusalém, e ele seja preso, seja crucificado e seja morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Logo Pedro, o mesmo que agora há pouco teve tão grande revelação, disse, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Ou seja, está dizendo, eu vim para cumprir a vontade do meu Pai, para redimir a humanidade, e o caminho da redenção é o caminho da cruz. Por isso eu vou ser crucificado, eu vou ser preso, eu vou ser morto. E Pedro diz, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Pedro estava totalmente disposto a defender a Cristo, com uma boa intenção. Certamente ele estava obstruindo os caminhos da vontade de Deus. O que o texto diz em resposta ao que Pedro disse? O texto diz assim, disse Jesus a Satanás que estava dentro de Pedro, arreda Satanás. Não?
Mateus capítulo 16, versículo 23 ou 22, o texto diz: e disse Jesus a Pedro. Ele não diz para um espírito que estava escondido atrás de Pedro, tampouco ele diz para um espírito que estava incorporado em Pedro, nada disso. O texto diz: e disse o Senhor a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque tu não cogitas das coisas de Deus, mas cogitas das coisas dos homens. E aqui nós temos um claro contraste entre o Lúcifer e o Logos. O Logos é aquele que diz: o Pai tem uma vontade eterna, o Pai me enviou ao mundo, e como homem eu estou vivendo para o Pai, para cumprir a vontade ou toda a vontade do Pai. Lembra quando lá no Getsêmani Jesus dizia: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, todavia que não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Ou seja, ele é aquele que é fiel, obediente, em amor, até o fim. É uma consciência totalmente disposta a agradar o coração do Pai. Em contrapartida temos Pedro. Pedro, um homem como você, de carne e osso como você, mas que guiado e tomado pela consciência caída, tomado de violência interior, estava disposto a fazer uso da própria violência para impedir que os propósitos de Deus se realizassem. Mas em razão que ele chegou a tentar, cortando a orelha do servo do sumo sacerdote, não é? Quando Jesus foi preso. Então por isso que Cristo fala assim: olha, arreda, Satanás. Pedro ali era um adversário, estava em frontal, estava em oposição frontal ao próprio Cristo. E portanto o termo Satanás, adversário, é aquele que, tendo sido criado para ser o portador da luz, e tendo a luz e ser guiado pela luz, iluminar, não, ele simplesmente se torna independente, e agora todo o seu agir, todo o seu viver, todo o seu pensar, todo o seu falar estará sempre em oposição à vontade eterna de Deus, estará em oposição ao Logos de Deus. Há um outro caso, está lá em João, Evangelho capítulo 6, salvo engano, quando Cristo, depois de ter pregado e as multidões abandonaram a Cristo, ficou somente Cristo e ficaram com ele os seus 12 discípulos. Jesus pergunta assim: olha, todos foram embora, me abandonaram, vocês também não querem voltar? Vocês também não querem ir? Não querem me abandonar? Pedro novamente disse: Senhor, para onde iremos? Somente tu tens as palavras de vida eterna. E neste momento Jesus fala: olha, eu não vos chamei em número de 12? Sim, pois eu vos digo que um dentre vós é diabo. Olha que os termos diabo e Satanás são aplicados diretamente a homens, quando esses estão em total oposição ao Logos de Deus. Esse de que diz que era diabo, referia-se a Judas, que era um acusador, que era um causador de divisão. A palavra Satã, de onde nós conhecemos, que é a palavra Satanás, significa adversário. E a palavra diabo, ou diabolos, é aquele que separa, é aquele que divide. E aqui nós vamos começar a pensar então, que esses dois grandes conceitos, Lúcifer e Logos, eles são conceitos orgânicos, dos quais todos nós participamos, em maior ou menor medida de um e de outro. Cuidado que nós não devemos simplesmente pensar: não, eu sou pelo Logos. Se eu perguntasse aqui, quem é por Lúcifer? Quem é pelo Satã? Quem é pelo diabo aqui? Levanta a mão. Ninguém? O Bruno foi assim e arrumou o óculos. Eu pensei que você ia levantar a mão. Ninguém diria que é. Até aqueles que me parece que estão do lado do bicho ruim, até eles dizem que não estando, né? Aí todo mundo quer estar do lado de Deus, todo mundo quer estar do lado do Logos. Mas eu pergunto, ora, o que vale efetivamente?
São as nossas palavras que soam e logo desaparecem, ou a nossa disposição e o nosso nos colocar no mundo de acordo com um ou de acordo com o outro? O que vocês acham? O que vale? É a mera palavra ou o se portar, o se conduzir no mundo? Então nós temos que pensar que esses conceitos, eles são conceitos dos quais nós participamos. Não são meramente conceitos filosóficos, são conceitos orgânicos. E para ilustrar isso, ou demonstrar isso, Paulo escreveu sobre esse assunto. Ele colocou claramente ou expressamente aqui no livro de Filipenses. Abra sua Bíblia, capítulo 2 de Filipenses. Nós vamos ler aqui, e os irmãos vão compreender exatamente como que Paulo falava desse assunto, ainda que não usando talvez esses termos como mente crística, consciência crística, ou essa diversidade, né, Lúcifer e Logos. Mas veja o que ele diz aqui, capítulo 2, versículo 5. Paulo escrevendo aos crentes, Paulo escrevendo à igreja, portanto escrevendo a mim e a você. Ele diz assim no versículo 5: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele começa com uma admoestação, dizendo: olha, que vocês tenham. Ele está dizendo, é preciso que todos nós tenhamos o mesmo sentimento, que nós tenhamos o mesmo espírito, que nós tenhamos a mesma disposição, que nós tenhamos a mesma mente, que nós tenhamos o mesmo coração de Cristo Jesus. Ou seja, nós somos chamados a desenvolvermos esse mesmo espírito, sermos tomados e imbuídos e dirigidos e controlados pela mente de Cristo. E Paulo então, ele faz uma abordagem tremenda, porque ele vai colocar aqui a descrição desse sentimento de Cristo Jesus. Tudo diferente do que a religião do cristianismo prega, porque o cristianismo prega usos e costumes. O cristianismo procura pregar dogmas e pregar simplesmente uma cartilha para que a pessoa possa se sentir orgulhosa, no sentido de falar assim: olha, eu cumpro os regulamentos, eu não bebo, eu não fumo, eu não canto música do Djavan, né, e nem da Carla Pérez, né? Não canto música do Pablo Vittar, não jogo na loteria federal, né? Aí a pessoa, achando que tem um comportamento estético meramente formal, ela se acha no direito de se considerar salva. Eu estou salva. E agora olha para o outro que não cumpre aqueles regulamentos, pelo menos daquele modo como ele pensa e prega, e diz: você está condenado ao fogo eterno. Ela se acha salva, porque ela tem o mérito de fazer algo. E mesmo quando se diz que é pela graça, a pessoa se sente, ela tem o mérito de ter crido, de ter aceitado, de ter recebido e de agora manter. E não sabe que a salvação não tem nenhuma relação com mérito. A salvação é um dom divino, é pura graça divina. E aí, se você disser para as pessoas que todos os homens são filhos de Deus, que Cristo morreu pelos pecados do mundo inteiro, se você disser que todo mundo foi reconciliado com Cristo Jesus, ou não foi? Deus não estava em Cristo reconciliando consigo mesmo alguns? Não, alguns não? O mundo. 1 João capítulo 2, versículo 2, não diz que Cristo morreu pelos pecados do mundo inteiro? Romanos capítulo 5 não diz que a morte de Cristo, a redenção de Cristo, ela é muito maior em quantidade e qualidade do que a queda de Adão? Por isso que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se você disser isso para um crente desses que tem essa ideia de meritocracia, eles vão achar ruim. Não. Sabe por que eles não querem? Porque eles falam: olha, se todos forem salvos, então por que eu estou aqui fazendo tudo isso?
Então, para justificar as suas boas obras, alguém tem que queimar, alguém tem que perecer, alguém tem que ser condenado, para que eles dizem também, está vendo? Eu falei para vocês, eu estou aqui, eu estou aqui. Mas o fato é que quando a Escritura fala de vida cristã, e não entenda a vida cristã em termos religiosos, e nem em termos de instituição de cristianismo, entenda cristã enquanto o Cristo, o Logos, que habita todos os homens. Ele coloca em termos de o sentimento, a disposição, o coração do Cristo de Deus. E aí ele vai dizer assim, vamos voltar para o versículo 1 do capítulo 2, me acompanhe. Olha só as ideias de Paulo. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. E aqui já começou a destruir um tanto de coisas, porque são palavras estranhas. Porque não começou com aquela conversa fiada, né? Ele vai dizendo, olha, alguma consolação de amor. Olha que expressão bonita. Há alguma consolação de amor? Há alguma comunhão do Espírito? Há entranhados afetos e misericórdias? Completai a minha alegria. Aí ele começa a descrição, ponto a ponto, da mente de Cristo, do sentimento de Cristo, dessa luz, do Logos, que habita todo homem. Ele diz, de modo que penseis a mesma coisa. Olhem para mim, está difícil, não está? Vocês percebem? Não quer dizer que nós devemos pensar no sentido de, quando eu pensar em algo, todos pensam também. Não, ele está dizendo que nós não tenhamos inimizades, discórdias, facções. Ter o mesmo pensamento é convergirmos para um bem comum, para um ponto comum. Ou seja, aqui ele coloca em oposição, se o Espírito de Cristo é este, que converge para a unidade de pensamento, então o espírito luciférico é o oposto, que é o sentido do termo diabólico, aquele que divide. Irmãos, em nome de Jesus, ouçam-me. Toda divisão, não importa ela com que nome ela chegue, não importa qual o nome que você dá, se causa divisão, se causa separação, se causa rompimento, seja nas relações familiares, de pessoas, de igreja, não importa o âmbito, se divide, se separa, é diabólico. Porque a ideia do espírito luciférico é o ego. O ego é eu, e o eu sempre em detrimento ao outro, porque a unidade nos levaria minimamente ao nós, e não ao eu, em detrimento ao tu, ao ele. Então a queda, ela se instaura no sentido orgânico do ser, por uma alma facciosa, por uma alma de inimizade, de porfia, de contenda, de separação. Quantas vezes no nosso dia a dia, em coisas tão simples e banais, nós manifestamos esse espírito de divisão? Quantas vezes? Quantas vezes, em nome da santidade, em nome da preservação, nós causamos divisão ao expormos a nudez do irmão? Ah, vocês viram o que o Cadmo fez? Nós não podemos permitir, porque senão, olha, você já abraçou o Cadmo, você já orou com ele, você já foi a ele com, como diz aqui, com alguma comunhão do Espírito, com alguma consolação de amor, ou com entranhados afetos e misericórdia? Ou será que em nome de uma suposta santidade, nós estamos carregando essa
mente caída e luciférica dentro de nós. Vocês se lembram quando ali Datã, Coré e Abirão, lá no Antigo Testamento, se levantaram contra Arão e contra Moisés? O fato aqui é o seguinte: eles eram da tribo de Levi. Eles diziam: ora, por que só Arão é o que entra no santuário? Por que só Arão é que oferece os sacrifícios e nós, porventura, não podemos? Só que se eles chegassem e dissessem assim: não, nós também queremos fazer esse serviço aí, nós também queremos participar, ficaria muito na cara que eles tinham uma pretensão. Então, o que eles fizeram? Eles chamaram todas as tribos e começaram a falar assim: pessoal, me respondam, porventura toda a nação não é santa? Qual que é a resposta? Toda a nação é santa. E por que então que só Arão, ou a casa de Arão, é que pode oferecer os tais sacrifícios? Eles estavam ali em profunda resistência, em profunda oposição, estavam em divisão, em rebelião. Mas qual era o argumento? Qual que era o argumento? Toda a nação é santa. Então cuidado, queridos, porque quando, não raras vezes, ou na maioria das vezes, as divisões acontecem, esse espírito luciférico se manifesta. Ele se manifesta oculto por detrás de uma capa de cordeiro. Você só vai discernir qual é o espírito que está ali falando, ou de que espírito está tal pessoa imbuída ou tomada, quando ele abrir a boca. Então, quando eu olho para a irmã Amanda, eu vejo um cordeirinho, uma ovelhinha pequenininha, branquinha, frágilzinha, né, Amandinha? Não, é o que eu vejo. Agora, quando a Amanda fala, aí eu vou discernir de onde procede essa voz. Se a voz for de dragão, pode ter aparência de cordeiro, chifres de carneiro, pode ter o que for, não importa. Pode abraçar, pode ficar uma hora abraçado. Tem gente que abraça você e fica abraçado. Hã? Bebo é assim, né? Nem todos, uns que querem te bater, te matar. Tem bêbado que quer matar, mas tem outros que fica. Mas eu estou falando dos bêbados, não. Estou falando de pessoas, né, abraçadas. Aí você fala assim: não, por aí não. Tudo bem, abraço é bom, mas vamos ouvir a voz. Vamos ouvir a voz. Isso se aplica a todos os homens, todos os pastores, inclusive ao bispo Alexandre Rodrigues. Qual é a voz? Essa voz me dirige para: tenhamos todos um só pensar, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Olha esse espírito que maravilhoso. Olha quando nós fomos tomados, ou que nós deixarmos nosso orgulho de querermos viver por nós mesmos e para nós mesmos, e nos entendermos, nós somos criaturas, somos homens, e o Cristo que habita em nós, Ele é a luz, e nós nos submetemos completamente à luz. Nós vamos ter esses traços de espírito e de coração, esses traços. Versículo 3: nada façais por partidarismo. Você pode repetir, ainda que seja em silêncio, mas nada façais por partidarismo. Nada façais por todo partidarismo, não importa se é partido, é parte. Se é parte, não é o todo. A obra de Deus de salvação e de redenção para toda a humanidade é uma obra de reconciliação, de unidade. Ele quer trazer tudo e todos
para uma grande unidade. Por isso que fala que a vontade de Deus é que na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas convirjam para Ele, para que Cristo, a vontade de Deus, seja o centro, seja a substância, seja a circunferência, para que Cristo seja tudo em todos. Esta unidade. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Nada tenha ou não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Essa é uma descrição clara do Espírito de Cristo, do Logos eterno, que não é apenas um Logos eterno que criou todas as coisas, mas é um Logos que habita todos os homens, habita dentro de todos nós. É quando Paulo diz: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ele fala desse Cristo interior que o governa em todos os sentidos. Versículo 5 em diante, ele passa a falar sobre esse sentimento de Cristo, demonstrando como que esse Cristo, ele não somente pregou, mas ele viveu. Porque a grande questão é o viver, é a expressão, é a manifestação. Ele viveu esse sentimento. E quando eu leio essa porção dos 5 em diante, eu não consigo fazer uma leitura unilateral. Eu sempre percebo aqui, nas entrelinhas do que vai ser dito dos 5 em diante, ele falando de forma implícita do espírito luciférico caído. Que ele diz assim: olha, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, aí começa, subsistindo em forma de Deus, ou ele, sendo Deus de forma real, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Aqui está a origem. Se você olhar e falar assim: pastor, mas tudo que você leu aqui do versículo 1 ao versículo 4, um só pensamento, um só sentimento, um só amor, unido de alma, nada a fazer por partidarismo, nem por vanglória. Mas é muito difícil, pastor. Eu concordo com você que isso não é muito difícil, isso é impossível. Para o homem caído, isso é impossível. O ego nunca irá se submeter a essas verdades. Você pode ameaçar com um fogo eterno, você pode ameaçar com garfo, com macumba, com o que você quiser. Você pode ameaçar dizendo que vai bater o carro, vai capotar o carro, vai ter câncer, vai morrer atropelado, vai ter um AVC. Não importa. O ego nunca consegue ou conseguirá satisfazer essas verdades divinas, porque elas não são verdades escritas, elas não são verdades filosóficas, dizem respeito ao ser divino. O Logos é assim, o Cristo é assim. E vida cristã é uma associação, uma união a esse Cristo, para que ele viva. Por isso é dito que Cristo, sendo Deus, não julgou o ser igual a Deus. Tem uma outra versão que diz: não se aferrou ao fato de ser Deus, não se apegou, não se segurou nessa verdade suprema. Ele poderia dizer: não é assim, eu sou Deus. Não é assim quando o homem tem uma certa autoridade, quando o homem tem um posto de autoridade, de governo, logo ele não reivindica, os seus direitos e o que ele é. Imagina quando uma pessoa está numa situação e aí alguém não permite que ele corte uma fila, que ele seja atendido primeiro, ou ele passa numa blitz e alguém para ele e ele não quer fazer o bafômetro, qualquer coisa nesse sentido. Logo a pessoa fala assim: você sabe com quem que você está falando? Não tem essa ideia? Você sabe com quem você está falando? Eu sei, com o espírito luciférico. Não é outra coisa. Quando você sabe com quem você está falando, está dizendo assim: eu sou algo, ou filho do fulano. Mas Cristo, sendo Deus, não se apegou ao fato de ser Deus. Quando eu falo acerca do Deus Trino,
e da obra de redenção, eu fico imaginando eu, Josué e Jailson, nós três, numa mesma base de governo, autoridade eclesiástica, e aí tendo que discutir um assunto: quem é que vai fazer o pior serviço? Quem é que vai abrir o local, lavar o local, limpar os banheiros do local? Digamos que teria que caber para um de nós três. Aí começa, né? Eu sou o bispo sênior. Aí se esconde atrás da tal do seniore. Aí o bispo Josué: não, o Jair chegou aqui tem 8 anos, eu estou aqui tem 18 anos. E o Jailson fala assim: vocês pensam que eu sou quem? Quem vocês pensam que eu sou? Eu sou Jailson Dantas. Não é assim? Mas nós seres humanos não somos assim? Isso não acontece na nossa casa? Ou não? Na empresa onde trabalhamos? Estamos sempre querendo alguma vantagem e demonstrar alguma vantagem para poder estar acima do outro, e o outro fazer o serviço sujo. Desculpe a palavra serviço sujo, né? Mas fazer o serviço inferior. Mas agora você imagine o Deus Trino. Imagine só o Pai. Quem é que vai descer à terra, se fazer homem e morrer na cruz, né? Eu não tenho a mínima condição, né? Seria até um desvario querer que o Pai eterno, Criador, desça, né? Tem sentido, Josué? Não tem sentido. E o filho fala assim: mas eu não sou o Pai, mas eu sou o segundo da Trindade. Não tem esse negócio de segundo da Trindade? As teologias não falam disso? E o Espírito Santo fala: não, eu sou o Espírito. E tem mais: nenhum de vocês traz o sobrenome de santo, somente eu sou o Espírito Santo, né? Então, não tem isso no Deus Trino. Quando a Escritura fala de Deus Trino, a única ideia é de nos mostrar que habita entre eles perfeita harmonia, um só coração, uma só alma, um só desígnio, um amando o outro, promovendo o outro. É uma relação de amor. Você nunca vai ver o Pai, o Filho, o Espírito discutindo, debatendo qualquer mérito. Pelo contrário, você vê o Filho dizendo: Pai, ó Deus, prepara-me um corpo, porque a meu respeito está escrito, e eu vou cumprir toda a tua vontade. E quando o Filho volta, retorna após a sua ressurreição, você vai ouvir o Pai dizendo: olha o Filho, abram alas para o Filho. Quando o Filho vai entrando, ele diz: Deus, o teu trono permanece para sempre. Então, quando o Filho ele desce, ele vem realizar a obra de redenção, ele vem com o espírito de completa doação, de amor e obediência absolutos. Não tem nada no coração, pelo contrário, é um desejo profundo de satisfazer e realizar a vontade do Pai. Está aqui, não julgou por usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Eu não tenho como ler esse trecho sem pensar no oposto do que o texto diz, porque o que o texto não diz, nos diz muito, porque o que o texto não está dizendo explicitamente, mas ele me traz a recordação, e é impossível eu ler isso aqui e não lembrar de Lúcifer, que Lúcifer, não sendo Deus, Lúcifer, pobre criatura, Lúcifer, mera criatura. Tudo bem, Lúcifer, o querubim, tinha sim um posto dentre todos os seres criados, talvez o maior desse nosso sistema onde vivemos, o príncipe deste mundo, a quem foi dado os reinos do mundo para o seu governo. Ele que tinha uma função de rei e sacerdote em relação a Deus e as criaturas que aqui habitavam. Mas ele, não sendo Deus, no dia que ele se deu conta de si, começou um processo de queda.
Se vocês quiserem entender a queda de Lúcifer organicamente, detalhadamente, venham às quartas-feiras a partir do mês de fevereiro. Nunca vi uma descrição tão maravilhosa quanto ao da dracma perdida. Verdade. Deve haver milhões de livros que falam muito melhor. Eu nunca vi, mas tem, porque eu li poucos livros, né, Jailson? Vocês estão entendendo? Não, verdade. Mas Lúcifer, você sabe quando foi que ele se deu conta de si? Quando ele parou para pensar em si. Até então ele era apenas um servo, servia com afinco e com amor. Mas no dia que surgiu, que ecoou, que foi ventilada a ideia de que Deus faria agora, por fim, a obra-prima de toda a criação, porque tudo parecia que já estava pronto e feito, o cosmos estava totalmente pronto. De repente sai uma história, um boato: Deus vai criar um ser que será o ser. Foi dito, eu ouvi numa reunião, alguma coisa, de que esse que será criado, diferentemente de todos os seres criados, será criada a imagem dele, a semelhança dele. Aí começa um processo. Aí Lúcifer olha para si. Como assim? Talvez ele ficasse até, de certo modo, satisfeito de ser o menor abaixo do Deus Trino. Não igual ao Deus Trino, mas se eu for o maior da criação, o menor abaixo do Deus Trino, aqui nesse está de bom tamanho. Mas quando ele descobre que viria uma criatura chamada homem, criada à imagem de Deus e à sua semelhança, aí ele começa a olhar para si. Aí começa todo um problema. Se aqui é dito que o Logos, o Cristo, sendo Deus, não quis usurpar ou tomar para si esse fato na força, se fazer Deus, se por Deus, sendo, querer falar, não, eu vou ficar aqui porque sou. Ele não fez isso. Ele antes se esvaziou, o Lúcifer, que não era criatura, pobre criatura, mera criatura. Ele desejou ser. Aquele que não é, disse, eu serei. E aquele que é, disse, eu me esvaziarei do que sou. Olha a diferença. Esse se enche de algo, esse se esvazia de algo. Mas não é um esvaziar-se de essência, de substância. É do coração, é a disposição. Tende em vós o mesmo sentimento. Aí você pode colocar, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, e não tendes em vós o mesmo sentimento de Lúcifer na sua queda. A semelhança aqui é a mesma, a relação é a mesma, não é? Aí diz assim, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Sendo Deus, ele não se apega ao fato de ser Deus, mas se esvazia para ser servo. O outro, Lúcifer, diz, não, eu serei, exaltarei o meu trono, serei semelhante ao Altíssimo. Versículo 7, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Queridos, a Escritura é um livro que traz na sua essência profundas revelações. Vez ou outra eu vejo, escuto, alguém me manda uma mensagem dizendo, pastor, o versículo tal, pastor, sobre tatuagem, o versículo tal diz respeito. Sobre brinco, o versículo tal diz respeito. Sobre cabelo, o versículo tal diz respeito. Pastor, sobre bebida tem um versículo, diz respeito. Aí vai falando um tanto de coisas. Essa pessoa não entendeu nada das Escrituras, porque o olhar dessa pessoa é um olhar literal.
Imagine você lendo o Antigo Testamento. A pessoa encontra fundamento. Logo no capítulo 9 de Gênesis, encontra versículo para a pena de morte. E vai pregar a pena de morte, dizendo que Deus disse que aquele que matar um homem pagará com a sua própria vida. Aí ele vai encontrando textos e versículos, e ele vai juntando as histórias. Aí com as histórias ele tem base. Base já para quê? Base para matar, base para odiar, base para perseguir. Encontra base para fazer guerra santa, batalhar em nome de Deus, orar a oração da destruição do outro. Ora, porque você vai encontrar uma série de situações. Pastor, mas não é a escritura, é inspirado? Sim, mas a leitura deve ser uma leitura orgânica, procurando entender qual é o sentido da revelação. Queridos, todas aquelas batalhas, pense você que Deus tirou o povo de Israel do Egito. Eu não mudei o assunto, tá? Estou me encaminhando para o desfecho da mensagem. Tirando o povo do Egito, Deus agora quer um povo para si, de propriedade exclusiva. E você vai encontrar agora o contexto histórico, ou pelo menos tido por histórico, que é um contexto de muitas batalhas. A história de Israel é a história de vários inimigos contra ele e de várias batalhas. Israel tinha pelo menos 3 grandes inimigos: a Síria, Babilônia e o Egito. Mas o que isso nos ensina? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 6, o apóstolo Paulo diz, falando da história do povo hebreu, da história do êxodo, das batalhas, dos dramas que eles viveram, ele diz: essas coisas nos foram escritas para exemplo. Você pega a palavra exemplo lá no grego, lá, foram nos dados por símbolos, por figuras. Ou seja, você tem que ter o discernimento e o significado de todas aquelas coisas. Ora, se você imaginar que há vários livros sacros no mundo, a Bíblia não é o único livro sacro, e os muitos livros sacros de grandes homens, sobretudo os do Oriente, eles também falavam de batalhas e de guerras. Mas os grandes mestres da humanidade sempre perceberam que todas as batalhas narradas, elas representam batalhas interiores. Representam. Hoje nós temos a Síria por inimiga. Ela está dentro de nós. O Egito, Babilônia. O Egito representa a subsistência. É quando o homem, confiando em si, com medo do futuro, deixa de confiar em Deus e se deixa escravizar pelo mundo, com vistas a garantir o que comer, o que beber e o que vestir. A Síria fala do mundo do pecado, Babilônia do mundo da religião. O homem, todos eles estão sendo constantemente atacados por esses inimigos. Todos os inimigos de Israel no Antigo Testamento devem ser percebidos como inimigos no interior dos homens. Quando diz que Israel, na sua história, ele era derrotado por aqueles inimigos, ora, quantas batalhas nós não perdemos? Ora, nós sabemos o que é a vontade de Deus. Foi dito hoje sobre o Espírito de Cristo, sobre esse Logos, o mesmo sentimento de Cristo. Você tem um desejo de alcançar isso, ou não tem? Não tem o desejo de falar, poxa vida, quanto que eu quero acabar com toda divisão, com toda facção, com toda inimizade, com a porfia, com os ciúmes, com a contenda, com a divisão. Vocês têm um desejo? Tem um desejo? Não, de verdade. Nós desejamos profundamente, todos aqui desejam profundamente isso. Mas o quanto é difícil, porque ao mesmo tempo tem em nós, dentro de nós, inimigos que nos fazem cativos dos seus prazeres. Tiago vai dizer que nós
sentimos prazer nas guerras. Ele vai dizer que nós muitas vezes nos batemos, nos mordemos, nós matamos uns aos outros por causa dos prazeres que militam dentro de nós. Não é sem razão que o Evangelho de Cristo, ele é sempre muito claro. Ele fala: olha, o reino de Deus é tomado por esforço, e somente aqueles que são violentos se apoderam dele. Tendo violentos no sentido, aqueles que lutam contra si mesmo, aqueles que constantemente dizem não a essa consciência luciférica, a esse ego caído. Não no sentido de tentar levar o ego a uma obediência. O ego nunca será levado à obediência. Mas como diz, se o grão de trigo, João capítulo 12, versículo 25, caindo na terra, se ele não morrer, ele fica só. Irmão, isso é algo muito profundo. Não vamos levar para o lado da mera discussão da morte do grão, e vai e fala. Muitas vezes eu ministro essas coisas e em seguida eu vejo pessoas debatendo orgulhosamente sobre o sentido. É simples, o morrer aqui é uma consequência de uma decisão sua, porque Cristo já realizou tudo. Cristo já venceu tudo. O que é a cruz de Cristo? Senão a vitória sobre o ego. O ego foi destruído. A serpente lá do Éden já tem a sua cabeça esmagada. Está determinado. Agora Cristo disse: se alguém quiser vir após mim. Não é nenhum apelo, mas é um apelo à sua consciência, é um apelo ao seu coração, para você pensar. Imagine Jesus dizendo: se alguém quiser vir após mim. Puxa, quantas pessoas dizem: não, eu quero ir após o Senhor, eu quero ir com Ele. Ele diz: olha, mas não tem outro caminho. Talvez seria mais fácil para nós aqui fazermos uma cartilha. Vamos reunir aqui um grupo representativo, fazer uma comissão, uma delegação, e vamos debater quais são os melhores costumes de vivência, de vida. Aí vamos escolher algumas mulheres, porque nós estamos num tempo que quando você faz um grupo de delegados, tem que ter algumas delegadas, senão é machismo. Tem que ter, não tem que ter? Vamos escolher algumas irmãs para ninguém. Né, Josué? Aí vamos lá, qual que é? Aí cada um vai dar um parecer, vai dar uma. O Josué fala: não, eu acho que uma questão de moral, de ética, até mesmo de virtude, digamos assim, que os membros do De Volta à Palavra, eles devem se abster de parque de recreação. Mas por quê? Não, porque lá no parque passam as músicas lá, feia. Vão as mulheres de short curto, uns homens de sunga passeando no parque. Então, para evitar essas coisas, a contaminação, fica expressamente proibido que não se pode ir ao parque que antigamente chamava Parque Rogério Piton Farias. Agora, salvo engano, é Sara Kubitschek, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas está expressamente proibido ir ao parque. Fica fácil. Aí quem está chegando, vai, é fácil demais aqui. A primeira regra: proibido ir ao parque. Pronto, não vai ao parque. E quando passar de carro ou de ônibus, não olhe para dentro do parque. Se possível, feche os olhos e pergunte: já passou? Você vai estar livre. Faríamos uma cartilha com 15, 20, 30 estatutos. Resolveria o problema? Então, não há outro caminho. O Evangelho diz: se o grão de trigo não morrer, ele fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Então, toda a nossa frutificação para Deus e para os homens depende do quanto que nós morremos. E não precisa debater o assunto, é só refletir o assunto e procurar dentro de você a necessidade e a luz, e falar: Logos, eu sei que tu estás aí,
Eu sei que a luz está aqui. E eu quero fazer exatamente como diz Paulo: andai no Espírito. Andar no Espírito é andar sob essa luz, esse governo. Senhor, mostra-me. O Senhor vai revelar tanta coisa. Mas não se assusta não, e nem desiste. Porque é uma coisa certa: quando nos colocamos no caminho da verdade, as coisas começam a aparecer. Enquanto você está longe da luz, você não vê muita coisa. Se aproxima da luz, você vê, para você ver o que vai acontecer. Você vai ver tanta eiva, tanta coisa ruim vai aparecer. Você vai se estranhar. Fala: eu não acredito que está acontecendo isso comigo. Não. Você mesmo. Sempre foi você. Você não via. A luz está mostrando, está revelando. Mas não é para te humilhar no sentido que a gente costuma usar da palavra, mas é para que você se convença quão miserável é o nosso ego, quão perverso é o nosso ego. Porque quando nós olhamos para a vida do vizinho, nós conseguimos apontar tantas coisas, e talvez de nós não conseguimos, nós achamos que não temos. A luz vai mostrar. Você não se assuste, apenas continue. Quando você começar a ver essas coisas, você terá a chance de vencê-las. A chance. Quando você amar a verdade, lançar-se na verdade, e não desejar qualquer outra coisa além da verdade, a verdade te libertará. A libertação não quer dizer que você não é passível de algo. Quer dizer que você conhece as artimanhas, você conhece a malignidade do pecado, e agora o Espírito Santo coloca em você o pavor àquele erro. Você sabe quais as consequências, você adquire uma maturidade, um entendimento, e porque você ama a verdade, você sempre dirá: não, é o grão morrendo, mas o fruto é certo, o fruto de uma nova humanidade, de um novo coração, de uma nova alma. De fato, se cumprirá em nós quando Paulo diz: tende em vós o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos nós, que essas palavras ganhem o nosso coração.